Bom dia, meninas. Como estamos? Vocês me escutam e me veem bem? Estão vendo a tela também? Ai, gente, onde vocês estão? Me contem. Eu moro na Argentina agora e aqui tá 1 grau agora. Tá muito frio nessa manhã de domingo. Me contem aí. De onde vocês estão falando? Boa, me escutam e me vê bem. Que bom. Nossa, calor, que invejinha de calor. Se quiserem também mandar aqui no áudio falar, não tem problema nenhum, viu? A gente vai interagindo durante o papo aqui, ele é aberto. Nossa, eu daria de tudo para um calorzinho do Maranhão agora. Calorzinho não, né? Maranhão não brinca em serviço, é muito calor aí. Já fui trabalhar aí uma vez. Bom dia para quem tá chegando. Ai, olha quem entrou. A fadinha. Oi, tia, bom dia. Jaque. Ai, que lindo ter vocês aqui. Muito contente, muito contente. Eu vou dar uns minutinhos, 11h10 a gente começa. Se vocês quiserem fazer xixi, pegar uma água, um café, um chazinho, papel, caneta, porque vocês sabem, não sei quem já entrou em algum papo que eu já fiz, mas eu sempre trago muita referência, muita pesquisa, prática para fazer. Então é algo para vocês poderem levar para o dia a dia, para não ser só um encontro assim num domingo, para vocês realmente poderem levar isso para a vida, para o dia a dia de vocês. Então vamos se preparando aí. Ai, que alegria! Vamos chegando todo mundo, com calma e com alma. Eu vou esquentando meus dedinhos aqui. Ai, que frio. Mais 3 minutinhos e a gente começa. Bom, meninas, vamos.
Começando aqui, bom dia de novo. Não sei se alguém entrou depois que eu já tinha dado o primeiro bom dia. Vou fazer aqui, eu preparei uma apresentação para passar para vocês, só para a gente ter um fio, uma linearidade, mas é um bate-papo, é aberto. Quem sentir a vontade de abrir câmera, de abrir microfone, quiser falar, quiser complementar, contar um pouco de como na experiência pessoal de vocês, fiquem super à vontade. Vamos aproveitar até que a gente está só em meninas aqui, é sempre muito gostoso, né? Acho que tá só em meninas. Tem dois iPhones aqui que não sei, mas imagino que sim. A gente vai interagindo. Depois eu posso passar essa apresentação para vocês, mas é só um esqueminha visual para a gente poder trazer embasamento. De novo, não sei quem já participou de algum papo que eu fiz, mas a gente sempre traz muita informação para a gente conseguir explicar, digamos assim, para os dois lados do nosso cérebro, para públicos diferentes também. Então, para as pessoas que são mais emocionais, intuitivas, que elas vão aprendendo pelo sentir, mas também para quem precisa de dado, de informação, né, de uma leitura, de alguma referência depois. Não à toa é essa a proposta da própria cura da página. Então, vocês vão ver que eu sempre vou trazer uma explicação, ou de neurociência, ou de filosofia, para a gente poder entender um pouco mais como que a gente funciona, né? E para a gente começar esse papo que para mim é super importante, e ele é importante não só porque ele é um fio e um dos pilares principais da nossa vida, mas é importante que a gente reveja ele, né? Não é um assunto que a gente vê na escola, na faculdade, ou que a nossa família conversa e ensina. Então, essa repetição, porque o ser humano aprende por repetição, ela é muito importante. Então, aqui hoje eu vou passar para vocês tudo sobre abundância, além do dinheiro, além do monetário, além do efetivo, que normalmente é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em abundância. Então, eu queria começar perguntando para vocês, podem abrir o microfone ou mandar aqui no chat, por favor. Quando você pensa em abundância, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Então, feche os olhos aí e pensa, abundância, a primeira. Sem sentir vergonha, sem tentar filtrar, pensar na segunda e na terceira. A primeira, sim. O que vem direto na cabeça de vocês? Camila mandou natureza. Que mais? Céu estrelado. Ai, que lindo. Abundância, natureza, céu estrelado. Mais alguém quer mandar? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em abundância? Olha que interessante da Rafa. A imagem de Buda. Que lindo. Saúde, mesa farta com pessoas queridas. Muito bom, muito bom. Para a gente já ver como realmente é um pilar da vida, a abundância é um tema que não tem só a ver com monetário, muita coisa é abundante. Olha aqui, é muito lindo. Bom, quando a gente fala de abundância, é sempre legal a gente trazer a etimologia da palavra. E aqui, abundância, ela vem do latim, que significa fluir em excesso, transbordar. Não sei se vocês já tinham escutado isso também, mas esse fluir a gente vai trazer muito aqui. A gente vai bater muito nessa tecla. Que a abundância, ela não é restrita a dinheiro. Ela é sobre esse fluxo, sobre presença, sobre percepção. Vocês mandaram aqui no chat céu estrelado, natureza. Então pensa como água, como um rio, que tem ali um fluxo, tem ali um movimento. O rio, ele é muita água, ele transborda, ele passa por vários lugares. Ele vira cachoeira, ele vira lago, ele vira uma lagoa, ele vai se transformando. Então, quando a gente pensa em abundância, é muito importante a gente pensar
nesse fluxo, nesse movimento, como um filme. Ele não é uma foto, ele não é algo rígido, ele não é algo concreto que tem paredes, ele não é limitado, ele é ilimitado. Então, quando a gente pega esse exemplo muito lindo que vocês trouxeram de céu estrelado, por exemplo, que traz essa sensação de vastidão, é isso que a gente precisa trazer, essa sensação, essa emoção para a vida. Porque viver em abundância é aprender a perceber tudo isso, toda essa vastidão no que já tem em nós e ao nosso redor. Então, quando a gente fala vida em abundância, é aprender a viver nesse fluxo, a perceber que tudo que está na gente e ao nosso redor já está conectado com esse fluxo. E eu vou começar a trazer mais explicações, não só esse lado super espiritualizado, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, dando alguns passos para trás, é sempre importante a gente entender que somos seres humanos. E eu adoro falar isso, porque eu não sei em qual etapa, momento de espiritualidade, de estudos de autoconhecimento vocês estão, mas eu particularmente passei por um momento em que eu achei que tinha uma grande divisão de pessoas, assim, tinha claramente as pessoas espiritualizadas e as pessoas não espiritualizadas, como se as espiritualizadas fossem algum tipo de tivesse alguma mutação ali, elas fossem realmente diferentes e isso fosse rígido, sabe? Então, quem não era espiritualizado não ia virar espiritualizado, não ia evoluir o nível de consciência, era um humano ali muito no piloto automático, muito na rodinha do hamster, e os outros que já tinham esse contato, já tinham essa sensibilidade. E aí eu fui estudar sobre isso, fui estudar sobre o ser humano, sobre a neurociência, já sou formada em comunicação, então eu estudei muito o cérebro humano, né, nesse sentido. E aí eu entendi que, na verdade, se você está aqui na Terra, se você é humano, você é bicho, você é animal. Estamos todos na mesma. Todo mundo tem ego, todo mundo tem essência, todo mundo tem medo, todo mundo sente inveja, todo mundo sente felicidade, saudade, melancolia. Todos os seres humanos que estão na Terra, você viu, pode tocar, é uma pessoa, sente emoção. Essa pessoa, ela pensa. Essa pessoa, ela sente. Essa pessoa, ela age. Então, esses são os três pilares da vida que qualquer pessoa vai ter. Qualquer pessoa. Você pode pegar o Elon Musk, que é um trilionário, ziliardário ali, até a Monja Coen. Eles têm isso em comum. Eles sentem. Você pode pegar o presidente de qualquer país até um criminoso. Eles são seres humanos. Eles sentem. Então, eu digo isso porque muitas vezes, quando a gente fica muito nas conversas internas da nossa mente, a gente pensa que as nossas dores são muito individuais, que só a gente passa por aquilo, que só a gente sente aquilo, que de alguma forma a gente é muito esquisito, não se encaixa em nenhum lugar. Então, que hoje a gente consiga lembrar que todo mundo é ser humano, todo mundo pensa, sente e age, sem dúvida alguma. E por que que eu estou falando isso? Porque esses três pilares que parecem muito simples e que a gente não tem tanta consciência, a gente não para se dar conta da existência deles durante o dia a dia, é o que forma qualquer conquista, qualquer experiência e vivência do ser humano. Então, quando eu falo de sentir, pensar e agir, eu estou falando de um triângulo, eu estou falando de uma coerência, estou falando de três forças que vão mover o ser humano. Lembra da palavra movimento, filme, fluxo que a gente começou a falar aqui? Isso aqui, você pode estar pensando, por exemplo, numa pessoa que começou a empreender e construiu uma coisa muito incrível, uma empresa que ajuda muitas pessoas. Aí a gente olha para o resultado final dessa pessoa, a gente olha para o palco e fala: Meu Deus, nossa, como essa pessoa conseguiu conquistar tudo isso? Coerência de sentir, pensar e agir. Mesma coisa de alguma mulher que a gente fala: Nossa, que corajosa essa mulher, ela fez o caminho de Santiago de Compostela caminhando. Por quê? Coerência, sentir, pensar e agir. Nossa, essa pessoa aqui que é mãe e tem um monte de filho e consegue e trabalha e treina.
coerência, sentir, pensar e agir. Então, eu estou dando alguns exemplos variados só para vocês conseguirem pincelar na cabeça de vocês que todas as conquistas, todas as materializações, todas as experiências que nascem da gente, elas são uma coerência, um alinhamento do sentir, pensar e agir. Pensa que um fluxo do rio, que foi o exemplo que eu dei, ele só acontece quando ele está alinhado, quando ele está em coerência. Se tem gente ali no meio, se tem algumas pedras, ele vai ter alguma dificuldade. Ele não deixa de fluir, mas ele vai passar de uma forma diferente. Não é à toa que a gente tem grandes formações rochosas, né? No mundo, assim, não sei se vocês já foram muito de trilha e de cachoeira, você vê umas pedras muito lindas que elas foram cravadas por esse trabalho do tempo e da água, porque o fluxo do rio não parou, ele continuou passando ali. E aí você tem esses grandes canyons, esses grandes presentes assim, né, e telas da natureza pelo fluxo do rio e pela água constante que foi fluindo. Qual que é essa água constante que flui no ser humano, que somos natureza? Esse fluxo do sentir, do pensar e do agir. Então, quando a gente está em alinhamento nesse triângulo, aí sim a gente se conecta com esse fluxo. E aí, quando eu falo aí sim a gente se conecta, importante deixar muito claro que eu não estou falando de uma grande virada de chave, não estou falando de um dia que você vai acordar e tudo vai ter mudado. Vocês vão perceber aqui que eu estou falando de pequenas ações no dia a dia que vão te conectando com esse fluxo. E como que você faz para saber se você está conectado ou não? Os resultados da sua vida. Tão simples quanto isso. Se você não está satisfeita com alguma coisa da sua vida, você pode entrar em fluxo nessa área da sua vida. Seja saúde, então treino, uma alimentação balanceada, seja próprio desenvolvimento pessoal, olhar para dentro, olhar para suas questões, seja no trabalho, seja à disposição, qualquer coisa. A gente sempre precisa fazer esse trabalho de escaneamento e com muita humildade e sinceridade, né? Porque o trabalho de desenvolvimento pessoal, ele pede esse olhar muito nu e cru de nós mesmos, que às vezes a gente fica tentando disfarçar, de como que eu estou? Estou alinhada no meu pensar, no meu sentir, no meu agir? E por que que eu estou falando desse alinhamento e eu não estou falando numa ordem? Eu não estou falando que vem primeiro pensar, depois agir, ou que vem primeiro sentir, depois pensar. O nosso corpo, ele é tão perfeito, a natureza ela é tão perfeita que o seu sentir, as suas emoções, elas podem influenciar seus pensamentos, que influenciam suas ações. Às vezes, um pensamento influencia o seu sentir, que influencia a sua ação. Às vezes, você fez alguma coisa que te fez lembrar de algo, pensamento, e te fez sentir outra coisa. Então, não existe uma ordem correta disso daqui. É tudo entrelaçado num circuito, mas é importante a gente ter muita clareza, sem sombra de dúvida, que esses três estão interligados. Esses três são os responsáveis para você estar em fluxo ou não, para você estar recebendo ou não, para a forma como a sua vida está e o resultado das suas vidas estão no momento, tá? Então, essas são as três principais forças que a gente vai falar aqui. Por que que eu estou trazendo isso? Porque existe um modelo mental do ser humano de escassez. Então, lembra que todos os seres humanos são bichos, por mais espiritualizados que eles sejam, né? E quando a gente fala que a gente é bicho, eu sempre gosto da gente levar lá para trás para os homens das cavernas. Então, vamos lembrar: se a gente é bicho, o que que a gente tem em comum com os animais? Duas coisas. A gente quer sobreviver e a gente quer procriar. Por mais que a gente crie muita complexidade na vida e a gente tenha o diferencial dos animais irracionais, porque temos consciência, temos a linguagem e a comunicação, temos inclusive consciência da nossa consciência. Aposto aqui tudo da minha vida que não tem agora nenhum outro animal que não um ser humano num encontro num Zoom num domingo falando sobre isso. Não tem vários cachorros se encontrando para discutir ali a ração, não tem aí cavalos discutindo. Não. Então, sim, não somos 100% iguais aos animais, mas temos isso na gente. Então, o que nos diferencia?
é a linguagem e a consciência da nossa consciência, que aí deixa às vezes a gente meio biruta, bitolado pensando aí sobre a vida, o que é maravilhoso, porque isso nos move. Mas ao mesmo tempo a gente tem isso em comum. A gente quer sobreviver e a gente quer procriar. Então existe dentro do nosso cérebro, e aí tudo isso baseado em ciência, em neurociência, é comprovado que basicamente o ser humano, ele é preguiçoso e ele tem medo. Se você deixar assim o piloto automático ligado do seu cérebro funcionando, ele vai ser preguiçoso. Por quê? Porque ele quer economizar energia. Ele quer comer, dormir e procriar. Ele não quer arriscar. Se a gente pensa nessa parte que é chamada de ego, né? Ele quer ali sobreviver, quer ficar vivo para poder reproduzir a espécie dele, para poder procriar. Então, quando a gente fala de ter consciência dessas três forças do pensar, do sentir e do agir, a gente precisa ligar esse diferencial, essa consciência que a gente tem que é diferente dos outros animais, que é se eu não observo os meus pensamentos, as minhas ações e os meus sentimentos, eu sei que eu vou voltar, sim ou sim, para um modelo mental da escassez, que é o que está aqui na tela de vocês agora. E o que, que é esse modelo mental da escassez? Ele é o animal dentro de nós, que é preguiçoso, que só quer sobreviver e procriar. Então, o nosso cérebro, ele é programado. E essa palavra programado, ela é muito boa a gente prestar atenção, porque pensa que todos os animais, eles têm um ciclo ali meio natural, né? Se você observar a vida de um cachorro, ele come, ele faz as necessidades dele, ele dorme, ele brinca. Ele tem ali um certo padrão, né, programado. Cavalo a mesma coisa, baleia a mesma coisa, as aves a mesma coisa. Sempre que existe algum profissional que para analisar os animais, não sei se vocês já viram esses documentários que são muito incríveis de analisar os animais, como o pai coruja vai buscar comida, a mãe coruja fica no ninho. Tudo sempre tem ali um modelinho, tem ali uma programação. A gente não é diferente. A gente é programado também. E dentro dessa nossa programação, a gente enxerga a escassez. Por quê? Porque a gente quer ver se tem alguma coisa faltando. Tá faltando comida? Eu tô quentinho? Eu tenho luz? Eu tenho energia? Cadê meu conforto? Eu quero ficar cômoda para sobreviver e procriar. Então, os estudos eles já mostram que quando lembra do pensar, do sentir e do agir, esse modelo mental da escassez, ele atua nessas três forças. Então, se a gente está em estado de falta, se a gente sente fome, se a gente está com dívida, se a gente está com preocupação, se a gente só está enxergando o que falta na nossa vida, a gente está em coerência de escassez. A gente está em coerência de não fluxo. A gente alinhou o pensar, o sentir e o agir, mas para a escassez, que é o oposto da abundância. E esse pensar que eu não tenho, esse sentir que eu não tenho, faz você agir como se você não tivesse. Então você alinha para a escassez. E aí isso muda o teu cérebro, o córtex pré-frontal. Ele vai começar a enviar mensagens no seu circuito cerebral. Não estamos mais falando aqui nada de super espiritual. Vai enviar mensagens que vai reduzir a sua capacidade de planejar e criar. Então pensa comigo. Você é um homem das cavernas. Você acha, uma mulher das cavernas, né? Você acha que a qualquer momento você pode ser atacada por um animal. Você acha que a qualquer momento você não vai ter comida para dar para os seus filhos. Pensa nessa situação. Vocês acham que esse indivíduo ele vai conseguir ser criativo? Vocês acham que esse indivíduo vai conseguir se programar, se planejar, pensar fora da caixinha? Ou ele vai entrar num estado de alerta, de estresse absurdo para o quê? Lembra dos animais? Ataque ou fuga. Para ou fugir dessa situação de perigo ou atacar para se proteger. Para quê? Para sobreviver e para procriar. Pensa um minuto sobre isso e olha que incrível. A gente é muito complexo, mas ao mesmo tempo a gente é muito simples. Se você pensa
sente e age como se você estivesse em perigo, em falta, em dívida, em escassez, estressado o tempo inteiro, você não consegue planejar e criar. Então, tem até um livro muito bom que fala mais dessa parte da sociedade moderna, que é o Byung-Chul Han, que ele tem um livro que fala sobre a sociedade do cansaço. Ele fala sobre como a gente está vivendo agora, que nada é suficiente para a gente. Sempre tem alguém acordando mais cedo para correr, alguém fazendo triatlon, tem alguém comendo melhor, tem alguém já num cargo melhor do que a gente imaginava, viajando mais do que a gente queria, com um relacionamento melhor do que a gente queria. E aí, nessa parte, a filosofia estuda como esse olhar moderno que a gente tem para o outro, que o outro tem mais, que o outro está fazendo mais, e as redes sociais não ajudam, né? Então, a gente veio aí da globalização com a internet, que o mundo todo se conectou. Então, além de eu já ter esse modelo de pensar, sentir e agir escasso, me comparando o tempo inteiro com os meus vizinhos, com meus familiares, eu começo a me comparar com outras culturas. Aí vem as redes sociais, que além de eu me comparar com as outras culturas, eu me comparo diariamente. 24 horas por dia, tem alguma coisa que eu vou olhar e o primeiro pensamento vai ser: não tenho isso, isso me falta, queria ter e não tenho. Olha que louco. 24 horas por dia. Então, dentro desse livro de filosofia que eu estou contando para vocês, ele explica muito sobre isso, que a gente acaba ficando cansado, porque o nosso cérebro está o tempo inteiro, ó, falta, 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 escasso, escasso, escasso. Sobre produtividade, então eu não estou entregando o suficiente, não tenho sucesso suficiente, não tenho dinheiro suficiente. E aí essa lógica vai sustentando o quê? Medo. Eu tenho medo de não sobreviver e tenho medo de não procriar. E aí a gente vai perdendo o quê? Essa luz, esse brilho, essa criatividade. Então a gente não consegue mais sustentar o nosso próprio ser da forma que ele é. E quando a gente olha isso pela perspectiva da espiritualidade, quando a gente acredita, e aqui trazendo, né, o filtro do dinheiro, que só o dinheiro define abundância, a gente vai acreditar e colocar fé naquilo que é mais instável, porque o dinheiro ele é instável, dinheiro não é tudo. Então, é como se a gente colocasse 100% da nossa certeza da vida em algo que é instável. Então, eu coloquei até o exemplo aqui, construir uma casa em areia movediça. Você está querendo ter sucesso, ser produtiva, ser criativa em cima de uma crença de dinheiro. Faz sentido? Tudo bem até aqui? Podem ir mandando no chat, tá? Ou podem abrir o microfone também. Dentro disso, então, eu trago para vocês uma metáfora para ficar mais claro. Se a gente está falando de fluxo, se a gente está falando desse movimento, desse fluir, se a gente está falando da coerência entre pensar, sentir e agir, a gente está falando sobre a nossa capacidade de perceber, de receber. Então, pensa numa xícara de café. Se você tem uma xícara de café pequena, cabe pouco café. Se você tem uma xícara de café grande, cabe muito café. Parece óbvio, né? Se você tem uma xícara de café pequena e você tem uma jarra gigante, você coloca, vai transbordar. Tem um limite aqui que vai caber. Agora, quanto mais você cresce essa xícara de café, mais cabe nessa xícara de café. Faz sentido? Pensa que abundância, fluxo, percepção é como você enxerga as coisas, como você recebe as coisas. Pensa que isso pode ser moldado, isso pode expandir, você pode aprender a sustentar mais. Porque a abundância não está só no que entra, ela está nessa sua capacidade de receber, conter, sustentar o que está ali. Quanto mais essa pessoa, que é o exemplo que a gente está dando da mulher das cavernas, mas pode ser qualquer mulher, vamos trazer agora para a modernidade, né? Que a gente já entendeu aí o ser humano, a nossa diferença dos bichos. Pensa nessa mulher moderna.
nessa pessoa moderna, nesse homem moderno, nesse indivíduo, dessa sociedade que o Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço, que a gente se compara, olha tanto para fora o tempo inteiro, que a gente fica cansado, muito cortisol, muito estresse. Pensa que se essa pessoa ela começa a mudar a percepção dela, mudar a forma como ela enxerga as coisas, mudar as lentes que ela interpreta a vida e olhar para dentro, alguma coisa começa a mudar. Ela começa a perceber mais fluxo. Porque aqui a provocação é que não basta a gente ganhar mais dinheiro, mais amor, mais oportunidades. Se essa nossa xícara interna continua pequena, tudo vai escorrer. Olha que interessante. Já tem várias pesquisas que mostram, inclusive, de pessoas que ganharam herança ou ganharam alguma coisa assim, algum jogo, né, loteria. Essas pessoas, elas ganharam um fluxo muito grande de dinheiro e elas gastam tudo. Elas não contêm, elas não sustentam, porque a xícara delas é pequena. Elas não conseguem sustentar, não importa quanto venha. Olha isso, não importa a quantidade de dinheiro. É sobre percepção, não é sobre a moeda, não é sobre efetivo, não é sobre a plata. Então, a abundância é expandir o campo de recebimento. A abundância é você mudar a forma como você está enxergando as coisas. Quando eu estou falando de campo de recebimento, lembra de novo do triângulo: pensar, sentir e agir. Esse triângulo aqui da coerência, ele tem junto emoções, crenças e padrões que estão determinando quanto você consegue sustentar de abundância. Quando a gente fala de crença, a gente está falando do que a gente acredita. Lembra, a verdade nua e crua de fazer esse escaneamento. Não, eu acredito que tudo é lindo, sim. Será? Será? Emoções. Então, quando você recebe as coisas, você sente que você merece, que você é digna, pode ser qualquer coisa. Não estou falando só de dinheiro. E padrões. Então, padrão, de novo, lembra que eu falei dos documentários de animais? Que os animais seguem um padrãozinho ali, a gente também segue um padrão. Qual que é o seu padrão com recebimento? Qual que é o padrão dessa sua xícara de café? Será que ela está conseguindo sustentar tudo isso? Porque eu imagino que quantas pessoas tem aqui? 19 pessoas. Das 19 pessoas que estão aqui, algo em vocês interessou, engatilhou e fez com que vocês quisessem estar falando sobre esse assunto num domingo de manhã. Como que tá esse padrão de vocês? Então é importante a gente olhar e entender que esse campo, quando ele está estreito, você vai ter gasto impulsivo, perda, dificuldade de manter o que chegou. E aqui, trazendo um pouco mais de explicação científica, tem um termo que se chama viés de confirmação. Esse viés de confirmação é o seu cérebro programado para não segurar dinheiro. Olha que louco. Porque se você acha que você não é capaz, ou não, eu não mereço esse tanto de dinheiro, ou dinheiro é ruim, não sei, dependendo do que você escutava quando você era mais nova ou mais novo. Ou não, não sou capaz, eu quero ter muito dinheiro para realizar meus sonhos. E aí, de repente, aparece uma oportunidade e se fala: nossa, que esquisito, bom demais para ser verdade. Será mesmo? Será que eu não estou tirando o lugar de outra pessoa? Ou, nossa, sou a primeira pessoa na minha família que vou ter esse tanto de dinheiro, enquanto as outras pessoas da minha família não têm, que esquisito. Existe, gente, isso passa muito, muito. Então, se você acredita que você não é capaz de segurar o dinheiro, que você não é merecedora ou merecedor, esse sistema do seu cérebro de atenção seletiva vai filtrar tudo para confirmar isso. Então pensa, se você acredita que você não é capaz, você só vai enxergar confirmações externas de que você não é capaz. A vida, e esse é um ponto importante de bater aqui, é a realidade da vida, ela é uma interpretação. A forma como eu enxergo a vida é diferente da forma como você enxerga a vida.
A gente pode estar olhando para a mesma coisa, a gente pode estar olhando para uma árvore. Você vai estar interpretando essa árvore de uma forma diferente do que eu vou estar interpretando essa árvore. A mesma árvore. Porque tudo depende de como você enxerga as coisas. E você tem uma visão única de enxergar as coisas, porque você é único, único. Tem a sua identidade, tem a sua história, a sua família, as coisas que você passou, como você interpretou. Existem muitas pesquisas que fazem teste com gêmeos. Mesma criação, nasceram ali ao mesmo tempo, interpretam as coisas diferentes. Tem esse teste AB que fizeram, que ele é muito interessante, que ele fala sobre dois gêmeos que foram colocados, viraram órfãos e foram colocados num orfanato. Um deles desenvolveu muito apego ansioso. Queria sempre estar com pessoas, ele não conseguia, não estar em relacionamentos afetivos, ele se sentia muito sozinho e queria estar o tempo inteiro ali com as pessoas. Muito apegado. O outro virou hiper independente, muita autonomia, não gostava mais de pessoas. Por quê? A partir da mesma coisa que aconteceu com esses gêmeos órfãos, um olhou para isso e falou: Meu Deus, eu posso ser abandonado a qualquer momento, então eu vou me apegar sempre às pessoas. O outro falou: Bom, como eu já fui abandonado, eu vou aprender a fazer tudo sozinho, eu não preciso das pessoas. Não quero passar por isso de novo. Mesma situação. Os dois interpretaram diferente. E aí o triângulo de coerência deles, do pensar, sentir e agir, levou eles para caminhos diferentes. Então, se a gente fala de abundância, pode ser que a mesma pessoa, nas suas condições, olhasse para isso de uma forma diferente. Mas como não nos interessa muito o que as outras pessoas fariam no nosso lugar, nos interessa como eu mudo o meu olhar, como eu mudo a minha percepção, como eu mudo o meu campo de recebimento e o tamanho da minha xícara para receber. E aí tem o pai da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, que ele fala dessas expectativas aprendidas. Então, se você já espera pouco, se o sarrafo é baixo, você vai se autorregular para ficar nesse limite. Então, nossa, eu gostaria de ter mais, mas eu já me acostumei com isso daqui. Vai continuar recebendo só esse tanto. E aí é importante também a gente citar aqui o subconsciente, né? Porque quando eu falei de padrões, crenças, medos, nem sempre a gente está consciente disso. Nem sempre é óbvio. Precisa ter esse trabalho interno. Então, eu vou fazer agora aqui um momento com vocês. Peço para vocês fecharem os olhos, respirar fundo. E sim, fechar os olhos é importante para a gente trazer esse olhar interno. Fechem os olhos e respirem. Respira fundo, vai se conectando. Conectando com o teu corpo, com a sua respiração. E aí lista agora, mentalmente, sem abrir os olhos, 5 coisas das quais você já tem mais do que precisa hoje. 5 coisas das quais você já tem mais do que precisa hoje. Olha só que interessante isso. Pode ser água, pode ser pessoas que te amam, livro, ideia, tempo, risada. Vai sentindo e vai listando. Só 5. Pode fazer uma respiração bem funda. Volta a se conectar aqui. Vai abrindo os olhos lentamente. Quem quiser abrir o microfone para falar ou escrever aqui, como que foi listar isso? Foi fácil? Foi difícil? Conseguiram listar os 5? Me contem aqui. Esperar um minutinho para ler vocês.
Se foi fácil ou se foi difícil fazer esse exercício de listar 5 coisas que vocês já têm mais do que precisam hoje. Deixa eu abrir o chat aqui. Vamos lá, gente, não precisa ter vergonha. Isso aqui é importante para a gente ir fazendo exercício, porque se deixar para depois, a gente não faz. Olha lá, difícil, mas depois que você deu as dicas ficou mais fácil. Com os exemplos fica mais fácil, né? Do que você pode considerar abundante. Olha que loucura. E parece besteira, quando a gente começa a falar de espiritualidade, a gente fala muito sobre gratidão, e essa palavra ficou muito batida. Mas eu gosto muito desse desafio, sabe? Impermanência, gratidão, meditação. Sempre que alguma palavra fica muito batida, eu tento voltar do porquê que ela existe. Vamos aqui, parece, para mim foi difícil, foi tranquilo, pensei nas coisas básicas e principais que fazem a vida minimamente acontecer. Perfeito, 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 meninas. E olha só, a gratidão, ela ficou batida por um motivo muito óbvio, porque funciona. Tem uma pesquisa que foi feita medindo o cérebro e os padrões neurais que mostram que praticar gratidão, que é isso que a gente fez agora, reconhecer 5 coisas que eu tenho muito em abundância no fluxo. Praticar isso, pensar nisso, reconhecer isso, trazer do subconsciente para o consciente, alinhar o triângulo da coerência do pensar, sentir e agir, ativa o cérebro e fortalece essa sensação de recompensa. Então, nossa, tudo isso que eu tenho batalhado, feito, eu tenho recompensa. Eu imagino, eu faço, eu conquisto, eu tenho, eu mereço. Isso vai ampliando o tamanho da sua xícara. Isso vai ampliando o seu campo de visão mental. Olha que simples e forte. Lembra que eu disse que eu ia trazer práticas simples também? Então, se a gente é um primeiro momento para pensar, fala assim, nossa, eu entrei nesse call aqui domingo porque eu quero receber mais dinheiro, eu quero receber mais abundância. Não, mas eu não vou fechar os meus olhos para pensar em 5 coisas que eu já tenho. Faz parte. E isso muda mais do que você imagina. Tudo é prática, tudo é repetição. Tem um filósofo estoico chamado Sêneca, ele dizia que o homem pobre não é quem tem pouco, mas é o homem quem deseja mais. Olha que interessante. Ele está falando de percepção, que a abundância nasce da percepção do suficiente. Porque olha a pegadinha que eu fiz com vocês. Eu falei, liste mentalmente 5 coisas das quais você já tem mais do que precisa. Esse mais do que precisa te dá a sensação de que é para tirar, de que não é para ter. E isso gera o quê? Medo, escassez. Não tem para todo mundo, não vai ter para mim. Não é suficiente. Pensar, sentir, agir. Olha que interessante o primeiro sentimento que veio, a primeira percepção que veio na cabeça de vocês quando eu pedi para fazer esse exercício. A abundância nasce da percepção do suficiente. Não tenham medo de achar que a vida de vocês é abundante e é suficiente. Isso não trava, isso entra no fluxo. Uma das maiores crenças que a gente tem que limita a gente de receber mais, que limita esse, deixa a gente com uma xicrinha de café expresso, é achar que quando a gente acreditar de verdade que a gente já tem o suficiente, vai parar de vir. Quando você acredita e alinha o pensar, o sentir e o agir, que você já tem o suficiente, você recebe mais ainda. Você enxerga mais oportunidades na vida. O nosso cérebro funciona do jeito que funciona. Já é comprovado, não tenham medo. Um exemplo besta. Sei lá, nossa, minha amiga ficou grávida. Sua amiga ficou grávida, você vai começar a ver grávida em tudo quanto é canto.
Nossa, uma pessoa me comentou sobre que queria comprar um carro azul. Você vai começar a ver carro azul em todo canto. Quando você internaliza alguma coisa, você começa a enxergar muito isso. Quando você internaliza que você é abundante, você vai enxergar mais oportunidade, mais pessoas abundantes vão aparecer na sua vida, você vai estudar mais sobre isso, vai receber mais informação sobre isso. Então, a abundância nasce da percepção do suficiente. E eu estou falando isso porque a gente tem esse sistema operacional oculto, principalmente quando a gente fala do monetário, que é baseado nas emoções. Então, 95%, olha que imenso, 95% das nossas decisões financeiras são emocionais e automáticas. Ou seja, quando a gente fala de algo automático, de algo rápido, é porque já estava no subconsciente, já está acontecendo ali, já está na sua programação. Então, se você não para respirar, trazer presença e percepção para fazer esse esforço de tirar do subconsciente o que já é abundante em você, se você só deixar no seu piloto automático, você vai continuar tomando decisão automática, que é uma decisão que não está te conectando ao fluxo. Faz sentido? E aí, lembra que eu falei para vocês desse triângulo da coerência? Que ele é o seu ser por completo. Pensar, sentir e agir é corpo e mente. Não é só mente. Agir exige movimento. E movimento exige o seu corpo. Então, uma das formas da gente trazer mais segurança é trazendo essa segurança para o corpo. É sinalizar para o seu cérebro que é seguro receber mais. E o nosso cérebro, ele é como qualquer outro músculo que a gente tem. Ele é treinável, ele se fortalece, ele faz mais conexões, e o nome disso é neuroplasticidade. Então, quanto mais você recebe, mais o seu cérebro vai estar ali se trabalhando para receber mais, mais a xícara vai estar crescendo. Então, o seu cérebro ele vai se moldando de acordo com as repetições. Quanto mais você se percebe como uma pessoa capaz de sustentar a abundância, mais sinapses cerebrais vão fortalecer essa narrativa, essa sua forma de interpretar a vida. Então, alguns exemplos simples do que a gente pode fazer para a gente conseguir se conectar com esse fluxo. Respirar profundamente. Mandar essa mensagem para o seu cérebro a partir da respiração de que está tudo bem. Diminuindo um pouco o cortisol, diminuindo um pouco o estresse. Comer devagar. Por que você está comendo rápido? Por que você não está digerindo o alimento que te dá energia? Comer rápido também é sinalizar para o cérebro que você está em perigo. Também é estressante. Então, a gente não está trazendo aqui só não se compare tanto, saia das redes sociais, reduza seu tempo de tela. Respire profundo, coma devagar, caminha sentindo o chão embaixo dos seus pés. São mensagens para o seu corpo. Trabalhar o corpo é trabalhar diretamente o seu subconsciente, é trabalhar diretamente essas respostas automáticas. Trabalhar o corpo é trabalhar diretamente as suas emoções, pensar, sentir e agir. Então, essas práticas vão estar te reconectando com o fluxo do presente. O seu corpo, ele sente as emoções antes da sua mente. De novo, estudado, comprovado. Vamos trazer mais isso. Vamos fazer aqui um outro exercício. Aí esse não precisa falar nada nem escrever, fiquem tranquilos. Mas feche os olhos agora. Vamos fazer 3 respirações profundas pelo nariz. Inspira e solta devagar. 3 respirações bem profundas. E aí agora, ainda de olhos fechados, eu quero que vocês vão levando a consciência e a percepção de vocês para a cabeça. Não precisa fazer nada a respeito, só sente a sua cabeça. Se ela tá leve, se ela tá pesada, se tem algum tipo de incômodo. Vai descendo essa percepção pela sua nuca, pelos seus ombros.
Vai levando agora essa percepção vértebra por vértebra da sua coluna, descendo até a base do seu quadril. Sente onde você está sentado, encostada. Vai descendo aí pelos glúteos, coxas, joelhos, canela, panturrilha. Vai sentindo aí célula por célula do seu corpo, centímetro por centímetro da sua pele. Vai descendo para os tornozelos, até os seus pés e pontas dos pés. Vai subindo agora dos pés, as pernas. Agora pela parte da frente do seu corpo. Sente aí a região pélvica, abdominal, seu peito. Vai subindo aí pela garganta. Percebe agora seu rosto, sua mandíbula, se está mordendo forte ou fraca. A língua, onde ela está repousando ou não. Seus lábios estão se tocando ou não. Sua bochecha está relaxada ou não. Seu nariz, relaxa seus olhos. Toque suavemente suas pálpebras uma na outra. Relaxa as sobrancelhas. Relaxa a testa, as orelhas, até os fios do seu cabelo. E agora percebe essa sua presença de uma outra forma. Seu corpo. Pode ser que você tenha bocejado, espirrado, lacrimejado, coçado alguma coisa, percebido uma dor, um desconforto. Pode ser que você tenha se alongado. Olha que incrível é o nosso corpo. O seu corpo estava do jeito que está agora, antes de eu começar esse scanner com você. Mas você só se deu conta quando parou, quando respirou, quando trouxe presença e percepção do teu corpo. Pode fazer uma respiração bem profunda e abrir os olhos lentamente, voltando a se conectar com aqui, com agora, com esse campo que a gente está criando aqui nesse papo. Quando a gente faz esse exercício de respirar profundamente, a gente ativa o nosso nervo vago, a gente diminui o estresse, o cortisol. Isso que você fez agora amplia a sua sensação de segurança. E segurança é a base para a abundância. É a base para você começar a moldar e a ampliar essa sua xícara de café para receber. Se alguém quiser compartilhar aqui como foi, esse exercício pode mandar. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é que o dinheiro, porque que a gente falou, né, que esse papo é abundância para além do dinheiro, que dinheiro é só uma das manifestações da abundância. Esse mesmo mecanismo que a gente está conversando aqui, ele vale para receber amor, afeto, carinho, reconhecimento do seu esforço, do seu valor, criatividade para ter ideia, para ter insight, tempo livre. Você percebe mais tempo de vida quando você é abundante. E olha como, eu falei isso lá no começo, né? Como a gente não está falando de uma grande virada de chave, a gente não está falando de um grande acontecimento, a gente está falando de pequenas construções, tijolinho por tijolinho que te leva para esse lugar. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, elogios. Se você não se permite receber elogio, será que você consegue receber mais prosperidade? Se alguém elogia sua beleza, sua inteligência, seu esforço, qual que é o primeiro pensamento automático que vem? Como o seu corpo reage ao elogio? Olha que curiosa essa tensão para a gente ter essa consciência. E tem um livro que eu gosto muito que chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela explora muito a criatividade. E ela diz que criatividade é abundância em movimento. Criatividade é fluxo também. Então, quando você cria,
Você prova para si mesmo que você não está em falta. Criatividade é uma das coisas mais abundantes que o ser humano tem. E aí eu te pergunto, qual é a área da tua vida que está pedindo mais capacidade para receber hoje? Pensa em uma. Se conecta com uma área da sua vida. Será mesmo que é dinheiro? No dia a dia, como você se sente? Olha o que a Rafa trouxe pra gente. Sempre acho que não sou o suficiente ou que não é verdade, como se fosse uma farsa. Não aceito elogios. Olha aí o que a gente falou sobre a percepção, o tamanho da xícara. E aí a gente tem que começar a mudar isso. A gente tem que começar a investigar. Então, chega alguém para Rafa, fala: Rafa, você é linda. Vem o primeiro pensamento. Não é uma farsa. Você pode até sorrir, agradecer, né? Mas dentro, você não aceitou. Nada é como é. Tudo tem uma interpretação. Então, por que que alguém chegaria para você e diria que você é linda se a pessoa não acreditasse nisso? A primeira coisa que a gente precisa fazer não é aquele fake it till you make it. Não é, alguém falou que eu sou linda, eu vou começar a acreditar que eu sou linda até acreditar. Não é isso. É você encontrar provas e evidências até você acreditar. Olha aqui que mandaram. Esse exemplo é muito bom. Quando alguém elogia sua roupa e você fala: ai, obrigada, foi baratinho, obrigada da promoção. Não tem mais. Se alguém elogia vocês, ó, pelos próximos 7 dias a gente vai fazer esse exercício. Se alguém elogia qualquer coisa, você vai agradecer e apenas. Sem comentários. Obrigada, você também. Obrigada, era da promoção. Obrigada, mas é que obrigada. Não, muito obrigada. Vocês podem até fazer esse movimento de colocar a mão aqui, para o corpo sentir, para o coração sentir. Muito obrigada. E um sorriso. Muito simples, mas isso já começa a mudar. Você começa a praticar essa sua capacidade de receber mais. Beleza? Agora, uma leve provocação. O que que você tem em excesso hoje que pode ser partilhado? Olha que interessante. Não só dinheiro, mas tempo, conhecimento, cuidado, escuta. Um minutinho para refletir. O que você tem em excesso hoje que pode ser partilhado? E aí, de novo, tem pegadinha na pergunta, gente. Quando eu disse partilhado, você teve esse sentimento de que vai faltar para você, de que tá tirando? Ou você teve sentimento de que isso vai multiplicar porque você tá dando pro outro? Então, aqui é uma provocação para a gente começar a trocar o não tenho o suficiente por estou expandindo a minha capacidade de sustentar mais. E tudo isso a gente está encaminhando já para o fim para trazer um ponto chave, que é a generosidade. Simples, parece. Mas a generosidade é a nossa capacidade de se conectar diretamente com o fluxo da vida e, por consequência, com a abundância. Dar, compartilhar tempo, presença, palavras. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês hoje. Eu estou abrindo canais de fluxo, abrindo canais de abundância. Não é no sentido de não quero nada em troca, mas automaticamente esse papo ele me retroalimenta, eu fico feliz, eu fico mais criativa. Olha o que a Cris trouxe aqui. Olhei o excesso pelo aspecto negativo, que quero eliminar. Como vibrar nesse aspecto? Questionando. Então você começou, você teve a consciência de que a palavra excesso te trouxe o aspecto negativo. Você reconheceu esse pensamento, você reconheceu essa crença, perfeito. Agora vamos investigar e questionar essa crença. Por que que eu acredito nisso? Se eu quero acreditar que excesso é bom, vou tentar trocar. Então você precisa questionar e trocar. Isso é muito importante. Não é para abrir um vazio de vou parar de enxergar excesso como negativo. Você tem que substituir.
Não sei se vocês já fizeram reeducação alimentar, mas é muito isso, né? Você chega e fala assim: ah, eu como muito doce. Então você começa a substituir por uma fruta. Você começa a substituir por uma outra quantidade de doce. A mesma coisa aqui para pensamentos. Vamos substituir essa crença. E aí eu indico muito assistir Divertidamente 2, que parece um filme de criança, mas eles explicam o passo a passo para substituir crenças. É perfeito. Então, como vibrar nesse aspecto? Substituir. Substitua o aspecto negativo de excesso. Pense que excesso pode ser bom. Quais são as comprovações hoje na sua vida que te mostram que excesso, abundância, suficiência, fluxo, movimento, generosidade é bom? E aí você pode pensar em tempo, em palavra. Eu posso pensar que eu tenho um excesso de palavras aqui e estou compartilhando com vocês. Isso não é negativo. Então, é começar a enxergar, respirar, trazer presença, percepção, pé no chão, conectar com o corpo e pensar em gratidão. Então, resposta curta para essa longa que eu dei. Como vibrar nesse aspecto? Gratidão. Lista de gratidão, tá? Ajuda muito. Diariamente, escrever. E aí, o budismo tibetano, ele fala sobre isso, sobre como se doar abre espaço para o fluxo universal retornar. Existe um programa na Netflix da Mary Kondo que ela fala sobre organizar a casa, não sei se vocês já viram, sobre tirar do armário tudo aquilo que você não usa mais. E ela tem um processo. Ela pega a peça de roupa, ela agradece e ela deixa aí. E vai abrindo espaço, vai vivendo uma vida mais simples. Esse é um outro exercício ótimo. Então, a gente já falou aqui de lista de gratidão, a gente já falou aqui sobre agradecer sem mais. Um outro exercício muito bom, olha para a casa de vocês, olha para a vida de vocês, o que de fato vocês têm em excesso que não estão usando. Nunca usei isso, tá com etiqueta, nunca abri isso daqui. Tenho 1 milhão de coisas disso, 1 milhão de, não sei, xícaras, 1 milhão de algum objeto. Será que a gente precisa de tudo isso? Então, abrindo espaço para o fluxo retornar. E a neurociência também já tem embasamento científico para isso, de que esses atos de generosidade, eles vão ativando áreas no seu cérebro ligadas a prazer. Então vamos usar, né, os hormônios a nosso favor, vamos usar os neurotransmissores a nosso favor, vamos deixar vir dopamina e oxitocina. Então esse doar também te alimenta. De novo, eu estava dando meu exemplo, me alimenta muito estar aqui com vocês. Eu já até programei o meu bloco da tarde para sair andando de bicicleta. Eu vou aqui no Rio para escrever, porque eu sei que vão vir mais informações. O meu cérebro vai estar mais criativo. Eu existo através da minha fala. Quando eu ajudo vocês, eu recebo mais da vida. Olha que interessante. O que que você pode doar, ser generosa para entrar no fluxo e receber mais? Coerência, alinhamento, pensar, sentir e fazer. Olha que especial. Carinho, ternura, cuidado, delicadezas. Sempre sinto que quanto mais entrego, mais recebo para continuar essa partilha. A fonte é infinita e se expande quando essa energia é buscada. Perfeito? A Jaque, para quem não sabe, mãe da Manu, minha sócia, que dá cura. E ela é essa pessoa, ela é uma fada. Tá perto dela, assim, ela transborda a xícara de todo mundo, porque ela vai te entregar um amor muito abundante. Ela é essa pessoa. Ela está conectada extremamente com esse fluxo. O que que você tem em excesso que você pode partilhar? Não pense que esse doar significa tirar e não ter seu. Isso retroalimenta, é a vida. Então, chegou a hora de a gente trocar a pergunta de quanto eu tenho por quanto eu fluo. Quanto você flui? Lembra do rio, gente? Lembra dos canyons? Imagina, o rio não vai passar, não vai fluir, não vai estar em movimento. Ele vai passar, ele vai fluir e ele vai entregar mais vida para as pessoas. Pensem em água. Abundância, dinheiro, tudo é água. Vai, molha, chega até as outras pessoas.
E, não por coincidência, quando a gente fala na espiritualidade, o elemento água traz as emoções. Traz aqui, ó, emoções, subconsciente, as crenças que você acredita. Pensar, sentir e agir. As suas águas estão fluindo? Por que que você acha que vai secar? Por que que você acha que você não vai ter? Deixa fluir, deixa vir, deixa limpar. Então, a abundância é reconhecer que mesmo nas ausências, algo em nós ainda transborda. E que a vida ela não se mede só em números, mas em presença, em trocas, em como a gente escolhe viver o agora. Escolher viver na presença, se conectar com o seu corpo, se conecta com você. Para de buscar fora e busca dentro. Gente, eu sei que a gente está falando aqui, se a gente traz para um exemplo de trabalho, por exemplo, sei que quando a gente fala tem privilégio envolvido, né? Tem algumas facilidades dessas pessoas, mas eu gosto muito de exemplo de milionário, porque vocês pegam uma entrevista dessas pessoas e olha a forma como elas falam. Olha a segurança. Lembra que segurança é a base da abundância que elas têm num discurso, quando elas falam do dia a dia delas. Elas podem estar percebendo algumas ausências do que elas querem construir na empresa delas, em alguma área da vida delas, mas elas sabem que alguma coisa transborda. Elas não olham só número, tem presença, tem honestidade. Eu vou viver o agora, eu vou construir o agora. Então, empreendedores, conhecer mais pessoas que falam sobre esse assunto, ler mais livros, falar mais sobre, meditar mais para perceber o que eu já tenho, escrever lista de coisas de gratidão, agradecer, reconhecer o que já está vivo em mim e o que já está vivo ao meu redor. A abundância é escolher viver o agora. Abundância é presença, abundância é percepção. Ao fazer isso, você cria mais segurança em você. E aí o fluxo da vida retorna. Generosidade com você mesma, não só com o outro. Olha que lindo. Então, para finalizar, e aí eu abro aqui para vocês interagirem, para a gente fazer um papo aberto. Vou até parar de gravar. Se você fosse medir a sua abundância hoje, sem contar o dinheiro, o que seria a sua régua? Se você fosse medir a sua abundância hoje, mas sem contar dinheiro, o que seria a sua régua? Vou tirar aqui da gravação.